Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo aprofundado das realidades do mundo espiritual, da doutrina espírita, reforma íntima e evolução moral. Então, estamos em um momento de transição planetária. A Terra vai deixar de ser mundo de provas e expiações, vai deixar de ser uma prisão, um hospital, para virar um mundo de regeneração, seria uma escola. E muitos espíritos aqui presentes, encarnados e desencarnados, irão ser deportados, não terão mais condições de ficar na Terra. Então é necessário, é urgente a gente fazer esse trabalho de reforma íntima. A vida está cobrando muito das pessoas, elas estão sendo muito pressionadas a evoluir para poder continuar aqui na Terra. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que buscar. Eu estou fazendo a minha, estou buscando me educar, minha mediunidade despertou nesse momento. E graças a Deus eu estou sendo muito acolhida pela Fraternidade Irmão Glacos aqui em Belo Horizonte, tanto pelos encarnados quanto pelos desencarnados. Eles estão comprometidos com a minha educação mediúnica, com o meu aperfeiçoamento e com maneira de corresponder. Eu também estou me comprometendo com eles, estudando todos os dias. E para que eu tenha essa disciplina, eu venho aqui e gravo dois vídeos por dia para vocês. Um com texto de cunho moral, o outro mais aprofundado na doutrina mesmo. Tem me feito muito bem, está sendo maravilhoso. Eu estou adorando cada vez mais. Eu espero que vocês gostem também. Hoje eu vou ler um texto do livro Contos e Apólogos, do Chico, psicografado pelo Chico, do Irmão X. É um texto lindo, faz a gente parar para pensar em muitas coisas. Capítulo 1. A capa de santo. Certo discípulo, extremamente aplicado ao infinito bem, depois de largo tempo ao lado do Divino Mestre, recebeu a incumbência de servi-lo entre os homens na terra. Desceu da esfera superior em que se demorava e nasceu entre as criaturas para ser um carpinteiro. Operário digno e leal, muitas vezes experimentou conflitos amargurosos, mas, fervoroso, apegava-se à proteção dos santos e terminou a primeira missão admiravelmente. Tornou ao céu jubiloso e recebeu encargos de marinheiro. Regressou à carne e trabalhou assíduo em viagens inúmeras, espalhando benefícios em nome do Senhor. Momentos houve em que a tempestade o defrontou ameaçadora, mas o aprendiz, nas lides do mar, recorria aos heróis bem-aventurados e entesourou forças para vencer. Rematou o serviço de maneira louvável e voltou para a casa celeste, de onde retornou ao mundo para ser copista. Exercitou-se, então, pacientemente nos trabalhos de escrita, gravando luminosos ensinamentos dos sábios, e, quando a aflição ou o enigma lhe visitavam a alma, lembrava-se dos benfeitores consagrados e nunca permaneceu sem o alívio esperado. Novamente restituído ao domicílio do alto, sempre louvado pela conduta irrepreensível, desceu ao círculo de luta comum para ser lavrador. Serviu com inexprimível abnegação a gleba em que renascera e, se as dores lhe buscavam o coração ou o lar, suplicava os bons ofícios dos advogados dos pecadores, e jamais ficou desamparado. Depois de precioso descanso, ressurgiu no campo humano para exercitar-se no domínio das ciências e das artes. Foi aluno de filosofia e encontrou numerosas tentações contra a fé espontânea que lhe sustentava a alma simples e estudiosa. Todavia, em todos os percalços do caminho, implorava a cooperação dos grandes instrutores da perfeição, que haviam conquistado a láurea de santidade nas mais diversas nações e atravessou ileso as provas difíceis. Logo após, foi médico e surpreendeu padecimentos que nunca imaginara. Afligiu-se milhares de vezes ante as agruras de muitos destinos lamentáveis. Refugiou-se na paciência, pediu o socorro dos protetores da humanidade e, com o patrocínio deles, venceu mais uma vez. Tamanha devoção adquiriu que não sabia mais trabalhar sem recurso imediato ao concurso dos espíritos glorificados na própria sublimação. Para ele, semelhantes benfeitores seriam campeões da graça, privilegiados do Pai Supremo ou súditos favorecidos do trono eterno.
e por isso prosseguiu trabalhando, agarrando-se-lhes à colaboração. Foi alfaiate, escultor, poeta, músico, escritor, professor, administrador, condutor, legislador e sempre se retirou da terra com distinção. Vitorioso em tantos encargos, foi chamado pelo mestre, que lhe falou conciso: tens vencido em todas as provas que te confiei, e agora podes escolher a própria tarefa. O discípulo, embriagado de ventura, considerou sem detença: Senhor, tantas graças tenho recebido dos benfeitores divinos que, doravante, desejaria ser um deles junto da humanidade. Pretenderias, porventura, ser um santo? Indagou o celeste instrutor sorrindo. Sim, confirmou o aprendiz extasiado. O Senhor, em tom grave, considerou: o fruto que alimenta deve estar suficientemente amadurecido. Até hoje, na forma de operário, de artista, de administrador e orientador, tem estado a meu serviço junto dos homens, mas na capa de santo permanecerá a serviço dos homens junto de mim. Há muita diferença. Mas o interlocutor insistiu, humilde, e o mestre não lhe negou a concessão. Renasceu desse modo muito esperançoso, e aos 20 anos de corpo físico recebeu do alto o manto resplandecente da santidade. Manifestaram-se nele dons sublimes, adivinhava, curava, esclarecia, consolava. A inteligência, a intuição e a ternura nele eram diferentes e fascinantes, e o povo, reconhecendo-lhe a condição, buscou-lhe em massa as bênçãos e diretrizes. Bons e maus, justos e injustos, ignorantes e instruídos, jovens e velhos, exigiram-lhe, sem consideração por suas necessidades naturais, a saúde, o tempo, a paz e a vida. Na categoria de santo não podia subtrair-se à luta, nem desesperar, e por mais que fosse rodeado de manjares e flores por parte dos devotos e beneficiários reconhecidos, não podia comer, nem dormir, nem pensar, nem se lavar. Devia dar, sem reclamação, as próprias forças, à maneira da vela, mantendo a chama por duas pontas. Não valiam escusas, lágrimas, cansaços e serviço feito. O povo exigia sempre. Depois de 2 anos de amargosa batalha espiritual, atormentado e desgostoso, dirigiu-se em preces ao Senhor e alegou que a capa de santo era por demais espinhosa e pesava excessivamente. Reparando-lhe o pranto sincero, o mestre ouviu, compadecido, e explicou: olvidaste que, até agora, agiste no comando. Na posição de carpinteiro, modelavas a madeira. Lavrador, determinavas o solo. Médico, ordenava aos enfermos. Filósofo, arregimentavas ideias. Músico, tangias o instrumento. Escultor, cinzelavas a pedra. Escritor, dispunha sobre as letras. Professor, instruía os menos sábios que tu mesmo. Administrador e legislador, interferia nos destinos alheios. Sempre te emprestei autoridade e recurso para os trabalhos de determinação. Para envergares a capa de santo, porém, é necessário aprender a servir. A fim de alcançares esse glorioso fim, será de hora em diante modelado, brunido, aprimorado e educado pela vida. Enquanto o mestre sorria complacente e bondoso, o discípulo, em pranto, mas reconfortado, esperava novas ordenações para ingressar no precioso curso da obediência. Pois é, a gente vai tendo conquistas e a gente acaba se achando muito bom, muito iluminado. Mas quando a gente dispõe sobre a autoridade, sobre o nosso tempo, sobre a nossa vida, é ótimo. Mas aquele que vem aqui para servir, ele abre mão da sua própria vida. Ele muitas vezes vai ser incompreendido, vai ser exigido a dar aquilo que ele não tem para dar, vai ser exigido que renuncie a si mesmo em prol dos outros. É um trabalho a santificação, ela exige muita renúncia de si mesmo. A gente, para renunciar a algumas coisas, a gente já se sente assim, é complicado, a gente já tem dificuldade de abrir mão das nossas próprias necessidades. Então, nossos mentores, nossos anjos da guarda, esses irmãos que vêm aqui extremamente abnegados para o próximo, que a gente saiba reconhecer o valor deles. Por exemplo, muitas pessoas tinham inveja do Chico Xavier, gostariam de ser ele,
pela iluminação que ele tinha. Mas pouca gente conseguia fazer o que ele fazia. Ele trabalhava no horário de expediente normal, de 8 às 18, na repartição pública, nunca se atrasou, e ele psicografava todas as obras dele à noite, ele não dormia, ele estava a serviço da espiritualidade. Ele não teve família, ele não teve esposa, não teve filhos, ele vivia para o próximo, ele vivia para fazer caridade, e ele sentia falta disso, mas ele abriu mão da própria vida para servir ao próximo. Então, às vezes, a gente fica querendo se acha, a vaidade faz a gente querer se sentir muito iluminado, aquele que faz muito, aquele o enviado do alto. Mas para ser o enviado do alto, a gente não vai receber as bênçãos do céu, a gente vai servir, abrir mão da própria vida para poder servir ao próximo, renunciar a si mesmo, a serviço de Deus, servindo aos homens, estando junto de Deus. Aqui na Terra, quando a gente está, nós estamos sendo servidos o tempo inteiro. A gente está sendo auxiliado o tempo inteiro pela espiritualidade maior. Nós estamos sendo servidos. A partir do momento que a gente se coloca na posição de servir, muitas vezes a gente vai encontrar a incompreensão das pessoas, a ingratidão, a falta de tempo. A gente vai encontrar a maledicência das pessoas. A gente vai encontrar um monte de sentimento ruim das pessoas e não aquele que veste a capa de santo não tem o direito de reclamar, de cobrar, de esperar nada em troca. Ele simplesmente faz. Então, isso é para poucos. Um dia a gente chega lá, mas ainda é necessário muito burilamento. É uma história linda, né? Eu lembrei do Chico aqui na hora. Eu acho que ele era o primeiro que eu via na hora que escrevia. Eu acho que foi para ele essa mensagem. Poucos são capazes de renunciar a si mesmo em função das outras pessoas. E quando a gente reconhece alguém assim, vamos valorizar, porque é um verdadeiro emissário do alto, aquele que não exige, mas aquele que está sempre oferecendo, está sempre dando de si. Igual Jesus ensinou, quando perguntaram para ele qual era o maior entre os apóstolos, e ele começou a lavar os pés das pessoas, e falou, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor entre os homens. E é mais ou menos isso. É isso, espero que vocês gostem. Deixem aí seus comentários, aprendo muito com vocês. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Vamos crescer juntos, vamos formar uma grande corrente aqui de conhecimento edificante, uma corrente do bem. Vamos fazer essa transição planetária, né, gente? Nós temos uma transição planetária para fazer. É um dando a mão para o outro, é um contribuindo com aquilo que tem, para que juntos a gente possa superar essa etapa da humanidade. Um beijo, amo vocês. Tchau, tchau, com Deus.